Olá para você que se liga aqui no Band Esportes. Vamos juntos com os Jogos Pan-Americanos Júnior, direto de Assunção, no Paraguai. Chegou a hora do judô e olha, hoje vai ser muito legal a gente curtir o judô, tá, pessoal? Porque as lutas vão valer medalhas, são as finais, disputa por medalhas, judô por equipes, tá? Então teremos o Brasil na grande final, valendo medalha de ouro, Brasil e Cuba. Daqui a pouquinho pra você, vamos torcer pelos nossos atletas brasileiros, Brasil e Cuba, valendo medalha de ouro. E vamos acompanhar também duas disputas por medalha de bronze. Você sabe que no judô são 2 bronzes, né? Então serão 2 medalhas de bronze por equipes. Duelo entre Estados Unidos e Canadá e também Peru enfrentando Colômbia pelo bronze, e depois você vai curtir a disputa do ouro entre Brasil e Cuba. Vai ser legal demais, ao vivaço, direto de Assunção, no Paraguai. Eu sou o Guilherme Maia, estarei com você na narração na tarde desta quarta-feira, ao vivo aqui no Band Esportes. Quem vem comigo nos comentários sabe tudo de judô, o nosso medalhista olímpico. Alô, Henrique Guimarães, boa tarde para você, Henrique. Boa tarde, Guilherme, é um prazer estar ao seu lado aí, né, mais uma vez aqui no Band Esportes. E se Deus quiser, hoje vamos narrar aí essa grande conquista do Brasil aí pela medalha de ouro, né? Então, são muitas medalhas em disputa e o Brasil fazendo uma campanha excepcional nesses Jogos Pan-Americanos Júnior. Particularmente, o dia que eu gosto mais é esse dia por equipes, viu, Henrique? É o último dia de disputas no judô, onde todo mundo se une em prol do seu país para tentar buscar o ouro para o seu país. No nosso caso, a gente está na final, vamos fazer a final contra Cuba, explicando pra galera, são 6 lutas, quem vencer 4 fica aí com a medalha, se der empate 3-3, nós vamos ali pra 7ª luta para decidir. Então é isso, né, Henrique? Nós podemos ter até 7 lutas, então por categoria, quem vencer 4 fica com a medalha, né? Correto, muito bem, né? Então são 6 atletas, é uma equipe mista, como foi falado, né? São 3 masculinos, 3 do naipe masculino e 3 do naipe feminino. Então são as lutas, podem terminar empatado. E quando isso ocorrer, como você falou muito bem, Guilherme Maia, a luta, existe um sorteio para a 7ª luta e aí a categoria, a classe, né, o peso que for sorteado sai para lutar, né? É um campeonato muito diferente, campeonato que os atletas, tem muita gente que luta bem, porque divide um pouco a responsabilidade, então os atletas acabam arriscando um pouquinho mais, porque se por aventura perder, ele pode jogar pro outro amigo a responsa, né? Então é um campeonato muito gostoso de competir, né? Aí nós já vamos no detalhe, os times dos Estados Unidos e também do Canadá, que vão disputar a primeira medalha de bronze. Aí o time norte-americano e também o time do Canadá. O Canadá tá com alguns desfalques importantes, viu? Tá sem 2 atletas aí, já larga em desvantagem no duelo a equipe do Canadá. Grande chance aí de termos uma vitória dos Estados Unidos. Aí você vê de branco a equipe norte-americana, de azul a equipe do Canadá. Vale medalha de bronze, vamos curtir juntos aqui no Band Esportes. E os Estados Unidos nas quartas de final perdeu para o Brasil, né? Então, e os Estados Unidos é uma equipe muito forte aí, talvez seja a segunda entre Cuba, né? É uma das equipes que eram cotadas para estarem na final. Vamos lá com a primeira disputa para você que nos acompanha. Estados Unidos já larga na frente, tá? Já larga com uma vantagem aí de 2-0 a equipe norte-americana por conta aí desses desfalques na equipe do Canadá. 4 minutos de luta nós temos no total. Aí o árbitro já chamando a atenção da atleta norte-americana, a Cancela. Estava tomando ali a primeira punição do combate. Ela foi apontado que
porque ela passou a cabeça, né, por baixo da pegada, que não pode. E aí foi lá fazer uma na bandagem, né, na cabeça também. E a gente lembra sempre, né, Henrique, que são atletas jovens, né, muitos já competindo aí, competições profissionais, mas são jovens aí, às vezes é normal algum erro ou outro, né? No judô é sub-21, né, então sub-20 até 20 anos elas são atletas, né, mas tem atletas com 20 anos que, do Brasil mesmo, né, é o caso do Luan, até 81 quilos, disputou o último mundial em Budapeste, em mês de junho, lá na Hungria, né? Então é um atleta que já está correndo também um pouquinho na classe principal, na classe sênior, né? Aí retornam o combate. As canadenses não pode bobear, né? Porque o Canadá tem que pelo menos vencer os 2 primeiros combates para empatar, né? A disputa, né? Exatamente, já entra no duelo por equipes perdendo por 2-0 por conta aí dos desfalques, por não ter atletas em todas as categorias, né? Então acaba já largando aí 2-0 pro time norte-americano, mas os Estados Unidos aí com uma punição. Parece ali que tá sangrando o nariz da atleta do Canadá, hein? Como a gente sabe, no judô você não pode lutar sangrando. Ela foi ali, deu um confere, tá tudo belezinha. Vamos voltar pra luta. Colocou ali uma proteção e vamos embora. Passamos aí do primeiro minuto de combate. A gente pode notar que a atleta canadense ela é canhota, né? E a atleta americana ela é destra. É um combate que estão lutando bastante pela disputa da pegada, mas ainda nenhuma conseguiu impor muito bem seu jogo. Daqui a pouquinho tem Brasil, hein, galera? Daqui a pouquinho tem Brasil enfrentando a seleção cubana. Seleção do Brasil contra a seleção de Cuba, valendo ouro. Depois desse duelo entre Estados Unidos e Canadá, nós vamos curtir também Peru e Colômbia, valendo também medalha de bronze por equipes. Direto de Assunção, ao vivo para você, no Paraguai, os Jogos Pan-Americanos Júnior. A atleta americana começou a botar um volume um pouco mais forte, né, contra a canadense. Ela pode ser até punida por conta disso. Não foi. Mas está metade da luta, metade do combate, 2 minutos. Tentando um outigare. Faz ali a defesa, cancela, a atleta norte-americana, insiste. A atleta do Canadá, o papo vai pedir que elas retornem ali a posição de combate. E mais uma punição, hein? Mais uma punição para cancela, 2 punições já. Tem que ficar de olho aí em relação às punições, hein, Henrique? Ela pendurou, né? A atleta americana está pendurada. Caso seja punida mais uma vez, Guilherme Maia, ela toma um cartão vermelho, né? Então ela perde o combate. Então é um momento muito delicado para a americana e um momento muito bom para a atleta do Canadá. Exatamente, 3 punições no judô é fim de luta. E uma coisa que é uma coincidência, as duas estão com algodão no nariz, né? Aí tentando o sancaco, né? Uma imobilização. Se ela virar mais um pouquinho, segurar o braço e virar um pouquinho o corpo para cima, começa a imobilização. Aí começou a imobilização da atleta do Canadá. Pode terminar a luta, hein? A arbitragem confere de perto. O canadense quer terminar com o combate. Ela consegue. É fim de luta. Vitória do Canadá. Canadá que saiu perdendo já por 2-0 por não ter atletas em todas as categorias. Vence o combate. Placar de 2-1, ganha uma sobrevida no confronto contra os Estados Unidos. Van Zyl vence, cancela. 2-1, vai fazer esse trabalho de recuperação aí para buscar a virada em busca do bronze. A seleção do Canadá, Henrique. Teve essa sobrevida importante, essa conquista, né? Porque se abre 3-0, na pior das hipóteses que aconteceria, empataria, né? Então agora não, agora 2-1, né? Fica um pouco mais... Sai um pouco da UTI a equipe do Canadá.
Vai buscar a remontada. A equipe canadense, 2-1. Vamos com a próxima luta agora. Novamente Canadá de azul, Estados Unidos de branco. Se Canadá vencer, vai empatar 2-2. Se der Estados Unidos, a seleção norte-americana vai abrir 3-1. Lembrando que quem vencer 4 duelos fica aí com a medalha de bronze. É a chamada MD7, melhor de 7 lutas. E as duas estão disputando bastante, né? A atleta dos Estados Unidos, ela é canhota, e a atleta do Canadá, ela luta de direita, né? Você pode ver que elas ficam meio de lado, né? Vendo a mão da gola de kimono azul, que a canadense segura com a mão direita, e a americana patolando aí com a mão esquerda em cima. Uma pegada muito boa, né? Só precisa melhorar essa manga aí para ver se consegue fazer o golpe, né? Mas no momento agora, a americana está um pouco melhor na pegada. A atleta canhota aí sempre leva mais perigo, né? Todos os esportes, né? Os canhotos chamam muito a atenção, né? Enquanto ninguém pontuou neste duelo, também não tivemos punições. Tem uma lenda por isso, né? Porque dizem que os canhotos levam um pouco mais de vantagem, Guilherme. Porque são poucos canhotos, né? Então você acaba treinando com menos, né? A probabilidade de ser destro é muito maior. Então a chance de você treinar com atletas destros são maiores, né? E aí eu quebro um pouco esse paradigma. Eu, na minha Olimpíada, eu disputei 6 lutas quando eu ganhei medalha, né? Eu perdi uma e ganhei 5. A única que eu perdi foi pro atleta que lutava de direito. Os outros 5 eram canhotos, eu ganhei de todos. Nossa! Esse é o nosso Henrique, medalhista olímpico, comentando aqui no Band Esportes os Jogos Pan-Americanos Júnior. Então facilmente você ganharia de mim, viu, Henrique? Eu sou canhoto, por conta desse detalhe. Mas para chutar, eu chuto com a direita, né? Engraçado, né? Mas tem muita gente que é destro, mas para lutar, luta de esquerda. Às vezes, por conta desse paradigma que existe, o professor coloca a criança, né, o atleta pequenininho, para lutar de esquerda. Tem muito disso. Aí ele acaba tendo a predominância pelo lado esquerdo, né? Aí a americana tomou um Shido. Pode ser que seja as duas, né? Vamos ver. Confirmada ali a punição para a norte-americana. Já passamos aí da metade do duelo. O pessoal da arbitragem ali chama a atenção também dos treinadores, né? Não pode se exaltar muito ali também. Vamos voltar para o combate. Nosso coordenador disse que é destro, ele tá na vantagem, está na vantagem. Se ele treinar uns 20 aninhos, talvez tenha alguma chance. Esse é o nosso Henrique Guimarães comentando aqui no Band Esportes. É o futuro, é a nova geração do judô ao vivo para você na tarde desta quarta-feira aqui no Band Esportes. E pra cima, atleta canadense. Canadá deu pra perceber aí que entrando com essa desvantagem, né? E que veio aí com a faca nos dentes aí pra esses combates. Guilherme, não tem como, né? Não pode ser diferente. Porque é uma vantagem muito grande, né? Pra equipe americana. E é sabido que se ela vence esse combate, praticamente inicia-se o confronto agora, né? A disputa agora, né? Porque aí fica 0-0, né? Fica 2-2, vamos dizer assim, né? E com moral altamente propício, né? Para os outros atletas que vierem tentar vencer, né? Mas a americana está tentando entrar um golpe aí, um Harai-Goshi aí, tá muito... Faltou pouco para poder jogar. Se puxa um pouquinho mais a manga, ela teria jogado a atleta canadense. Vamos entrar nos 30 segundos finais. Até agora ninguém pontuou. Tem uma punição ali, atleta norte-americana. Se ficarmos no 0, vamos aí para nossa chamada prorrogação do judô, para termos aí a definição do vencedor. Últimos segundos. E é só para esclarecer também, Guilherme Maia, esse Shido que a atleta americana levou, né, que a gente vê no GC ali, aquela puniçãozinha
amarela, quando termina, mesmo ela tendo essa punição, isso não é revertido por ponto, então não ganha por conta disso, só ganha, a única vantagem que tem, se ela for punida mais 2 vezes, ela acaba perdendo por ter sido punida 3 vezes. Você vai, deu mate, vão iniciar no Golden Score e não quer dizer que tenha ganho a luta por conta dessa punição. Exatamente. Estamos aí no Golden Score. Quem pontuar é fim de luta. Tentando sortear a atleta americana, mas está muito longe, né? Tinha que ter movimentado um pouquinho mais para tentar jogar. E a atleta do Canadá tentando fazer uma transferência, mas a arbitragem notou que não existia possibilidade alguma de evoluir na luta no solo, né? Quer dizer, no Neuazá. E aí deu mate para iniciar o combate em pé. Combate em pé, né? A luta em pé, Guilherme Maia, chama-se Tachiwaza, né? Então Tachiwaza é luta em pé e Neuazá é luta no solo. Exatamente. Nos últimos anos, cada vez mais o judô tem incentivado, né, a prática do Neuazá, a luta de chão tem deixado correr um pouquinho mais, né, Henrique? Sim. Se houver um volume, se houver uma progressão, a arbitragem deixa fluir um pouquinho mais o combate, né, na luta no Neuazá. E esse ano também houve uma mudança na regra, onde voltou... tentou o Sodê de novo, atleta dos Estados Unidos. Voltou o Yuko, né, que por muitos anos, alguns anos atrás, ele foi extinto. Nos últimos anos era só Vazari e Ippon, e esse ano voltou novamente a ter o Yuko. E aí agora a atleta do Canadá também acabou de ser punida, então por punições acaba empatando o combate, né? Uma punição para cada lado. Eu e o Henrique, a galera mais velha aí que está acompanhando, somos do tempo do Cocá. Pô, isso aí, eu amo. Aí, Guilherme, aí você está falando a nossa... Tá dedurando a nossa idade. Exatamente. Quem sabe que é o Cocá no judô, aí já é das antigas. Vamos ficar de olho aqui se vai ser dado ali a pontuação. O árbitro acompanha de perto também. Pode rolar também uma punição. Ele manda seguir. O cansaço já vai batendo ali. A garotada é nova, mas... Agora jogou de Yuko. Pode ter sido um Yuko aí pra... Quase que foi, né? Tentando pegar o estrangulamento aí contra a atleta dos Estados Unidos. Vamos ver se vai rolar ali o estrangulamento. Pode terminar a luta, hein? Se vencer aqui, Canadá empata, deixa tudo igual 2-2. O árbitro pede para esperar. Vamos ver se ele vai marcar algo ou manda seguir a luta. Mandou seguir. Já passamos aí de 2 minutos do Golden Score. Vale medalha de bronze. Estados Unidos contra Canadá. Judô por equipes para você. Vamos voltar ali para a posição de combate. Era na torcida. Segue a luta. O Santos vai batendo. Já vamos completando quase 7 minutos de luta. Contando ali o tempo normal e também o tempo do Golden Score. Onde que elas não podem parar, né? Porque a punição a qualquer momento pode ser pendurar a atleta, né? Um pouquinho melhor agora aí, pode ser punida aí a canadense nesse momento da luta, né? Parece um pouco mais cansada a atleta do Canadá. Não puniu, ficou barato, hein? Tem que ter punição. Tem que ter agora a canadense ir pra cima pra tirar essa desvantagem que ela tem, né? Atleta do Canadá, Thibaut, entra com a obrigação da vitória para tentar deixar tudo igual. Tá 2-1 Estados Unidos. Canadá já largou na frente.
largou atrás, melhor dizendo, e os Estados Unidos largou na frente porque o Canadá não tinha atletas ali em todas as categorias para essa disputa por equipes. Então já largou, começou ali como se a gente tivesse tido aí dois WO. E as atletas aparentem, né, ficam cansadas já, né? Porque já fazem 3 minutos e meio de combate. Se somar com a luta normal, já são 7 minutos e meio de combate, né? Lá. Vendo que aí quando começa a cansar assim, falta oxigênio, você começa a pensar menos, né? E a canadense e a americana foi punida. A Jasper dos Estados Unidos toma mais uma punição. Se tomar mais uma, é fim de luta. Agora o árbitro vai começar a apertar um pouquinho mais ali em relação a punições. Já que não tivemos aí as 2 primeiras lutas, né? O árbitro tá deixando correr essa aí. E a Thibault e a Jasper que se resolvam. Conseguiu melhorar um pouco mais a luta a americana, que ela pode ser punida a canadense agora. Agora as duas estão penduradas. Tá cansadona a lutadora do Canadá, Thibault, hein? Deve tirar um pouquinho de lá de dentro, né? Para poder vencer a luta. Porque senão complica um pouco mais ainda a equipe do Canadá. Vai pra cima, né, a Jasper, atleta dos Estados Unidos. Quem tomar punição perde a luta. E você vai falar assim, mas são Jogos Pan-Americanos Júnior, garotada aí até 20 anos, tá cansada. Mas já são mais de 8 minutos de combate no total, é muita coisa para uma luta de alto nível que você tá fazendo força ali a todo momento, né, Henrique? Verdade, né? E agora a americana um pouquinho melhor, né? Tá tomando mais iniciativa, tá cada vez mais próxima da vitória, né? Caso, né, a atleta do Canadá não reverta ou não muda, ou mude a sua um pouco mais atitude, né? Porque não tá conseguindo impor o seu ritmo aí não, a canadense aí. Quase que jogou, se defendeu ali no limite. A atleta do Canadá parece melhor fisicamente neste momento da luta, com quase 5 minutos de golden score, a norte-americana Jasper. Luta o árbitro, vamos completando 5 minutos de golden score, vem pra cima canadense pra vencer a luta. Emocionante, com quase 5 minutos de golden score, quase 9 minutos de combate. Thibault do Canadá tirou de lá do fundo do coração pra buscar esse golpe, vencer a luta. Empata o Canadá contra os Estados Unidos no duelo por equipes, olhando o bronze, tudo igual, 2-2, Henrique Guimarães. Foi buscar lá, né? A única entrada que ela deu, assim, né, com mais eficiência, acabou jogando, mas 4, 5 minutos de golden score, né, Guilherme Maia? Foi uma luta bastante cansativa. E agora empatou o combate, 2-2, né? Vamos ver agora entre os canadenses, do peso até 90 quilos, para ver o que né, o que acontece. Haverá um desempate, né? Alguém vai ficar com 3, né? Então vamos lá, Chugin dos Estados Unidos contra Karkapov do Canadá. Quem vencer esse duelo faz 3-2, fica em vantagem. Lembrando que quem vencer 4 lutas fica com a medalha de bronze. Já tem Brasil, hein? Já tem Brasil e Cuba valendo medalha de ouro. Você vai curtir com a gente aqui no Band Esportes. Lembrando para você que Estados Unidos de branco, de azul o Canadá. Bastante energia os dois atletas, né? Trocando muita pegada, entrando na frente, aí tentando entrar o Ultimato, o atleta dos Estados Unidos. Olha lá, o Koshiguro, uma belíssima entrada. Passamos aí do primeiro minuto de luta. Vai pintar algo ali, né? alguma punição.
Confirmado. Punição para o atleta do Canadá. Conseguiu uma punição que já estava tentando jogar aí de Koshiguro, uma Harai-Gosha lá de novo. Mas daqui a pouco ele vai conseguir jogar. O americano precisa ajustar um pouquinho mais essa mão direita dele na manga do canadense que vai jogar. O atleta do Canadá está totalmente perdido em relação a essa pegada. Não conseguiu ajustar ainda. Mas conseguiu agora o canadense, Yuko. Tá certo, Yuko para ele. Como trouxe aqui o Henrique, nesse ano nós tivemos aí o retorno do Yuko, né? Que é 1 ponto ali, o Vazari 10 pontos e o Ippon fim de luta. Bom, né, o Henrique, essa volta aí do Yuko, quero até saber a sua opinião. E tiraram o Yuko, hein? Tiraram o Yuko dele ali, segue 0-0, porque tinha alguns golpes ali que você fala assim, não tenho certeza se é Vazari, seria um Yuko, mas não tem mais Yuko, então não vamos dar nada, ou vamos dar um Vazari. Foi legal, positiva essa volta do Yuko, né? Com certeza, né? Porque assim, o atleta, termos técnicos, então qualquer coisa que ele entrasse era Vazari. Então, não precisava ter tanta eficiência nas técnicas para poder aplicar o ponto, né? Hoje não, hoje se ele cair de lado é Yuko. E o Yuko quer dizer lado, né? Então como que eu podia dar Vazari num golpe que ele caísse de lado? Então isso foi muito produtivo para o judô, né? Os atletas hoje vão mais em busca da excelência para poder dar realmente o Vazari e dar o Ippon. Então, eu estive no último Mundial lá na Hungria, pude notar, teve muitas lutas de Ippon, então os atletas, né, indo em busca do golpe perfeito, né, do Ippon. Então, no meu entendimento, melhorou muito com a volta do Yuko. Quase tentou um Harai-Gosha aí, o atleta do Canadá. Então, tá equilibrada a luta, né? O americano cansou um pouco, que teve um desgaste muito grande e agora meio que a luta ela se equilibra muito bem, né? Olha lá, tá vendo se não foi o Yuko, né? Chamaram o VAR ali, chamaram o VAR do judô, lembrando que temos árbitros ali que ficam no vídeo, né, Henrique? Aqui nos Jogos Pan-Americanos Júnior, contamos ali com um vídeo que a galera pode ver no replay ali e tirar a dúvida. Com certeza, né? Punição para o atleta dos Estados Unidos. Uma punição para cada lado. Em algumas competições mais importantes, né? A gente tem esse auxílio do vídeo no judô que ajuda bastante. Não é a mesma câmera aqui que você está curtindo na nossa transmissão, não são as mesmas câmeras, né? Geralmente são câmeras específicas ali para a arbitragem. Mais uma vez. Chama o VAR. Aí para ver se dá o Yuko, né? Porque ele reverteu com o Daniel Toshi, né? Jogou para trás. Estão vendo se foi Yuko. Exato. Deu nada. O VAR que a gente fala no futebol, né? No judô é o Instant Review. Menos de 1 minuto para terminar o combate. Vamos nos encaminhando aí para mais um Golden Score. E mesma coisa, né? Esse aí, ó, o canadense é destro, né? A gente percebe quem segura na gola, né, com predominância, com exceções, tem gente que segura dos dois lados, mas a base, né, com a perna direita na frente, a mão direita e a pegando na gola direita é destro, né? E você vê o americano de esquerda, né? Então foi o Yuko. Yuko pro americano. Restando poucos segundos para acabar a luta, hein? Esse Yuko pode ser decisivo para a vitória do atleta dos Estados Unidos. Vai sobrar pouquíssimo tempo ali para o canadense, vai ter que vir para o tudo ou nada. O americano ainda pode tomar uma punição ali. É um momento muito delicado, né? A não ser que ele consiga fazer um Yuko, né? Mas tá um pouco difícil, né? Vamos para os 10 segundos finais. Parece que essa vai dar Estados Unidos, hein? Última tentativa ali do atleta canadense. Fez a defesa ali norte-americano. Pode até tomar uma punição ali que não tem problema. Não toma não, vai terminar a luta. Três segundos no relógio.
Era o canadense que tomou uma punição, ele não acredita. Ele não acredita mesmo. Eu achei que não fosse pro canadense a punição. E terminou. Fim de luta. Vitória de Shugin dos Estados Unidos, vencendo Karpukov do Canadá. Estados Unidos faz 3-2 no duelo, valendo bronze por equipes. Se conquistar mais uma vitória, a seleção norte-americana fica com bronze. O Canadá precisa vencer a próxima luta para forçar ali o 7º duelo, que aí é por sorteio, né, Henrique? Pode acontecer do sorteio calhar a ser uma categoria que não tem representante do Canadá. Positivo, né, Guilherme Maia? Se acontecer isso, infelizmente, né, não tem o que fazer. E agora aí, né, se a americana ganhar, fecha a conta. Se a americana perder, né, a Kaufman canadense ganhar, ela dá uma sobrevida aí. E, além da sobrevida, tem que torcer muito, né? Tem muita sorte, porque tem 40% de chance de cair com algum atleta que não esteja presente. Então vamos lá. Mais um duelo Estados Unidos contra Canadá para você curtir com a gente. A canadense Kaufman precisando vencer. Vai tentar forçar uma 7ª luta. Ferguson dos Estados Unidos, se conquistar a vitória, termina o combate aí contra o Canadá. E a seleção norte-americana fica com a medalha de bronze. Categoria acima dos 70 quilos nesta luta. Para você que está chegando agora, a gente lembra para você que o time dos Estados Unidos já largou na frente nesse duelo por 2-0. Por conta aí do Canadá não ter atletas em todas as categorias. Vazari, hein? Vazari para Ferguson, Vazari para os Estados Unidos. Tem uma pontuação muito relevante, né? Um Vazari e mais um pouquinho ele põe. E aí vai tentar segurar e imobilizar. Se imobilizar aí, lá, começou a imobilizar. Abriu contagem. Aí a luta de chão pode terminar, hein? Não tá com cara que vai sair dali a canadense, não. Vai terminar a luta. Aulas aí da Ferguson. É fim de luta. E pô, com a imobilização, vence a luta Ferguson contra Kaufman. Os Estados Unidos conseguem o placar de 4-2 e ficam com a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Conseguiu um belíssimo Vazari depois de uma transição que não bobeou a americana, e aí já conseguiu fazer essa bela transição e jogou imobilizando, né, fazendo mais um Vazari e vencendo o combate. Confirmada. Vitória da Ferguson, 4-2, Estados Unidos. Estados Unidos da América ficando com a medalha de bronze, 4-2 no placar para cima do Canadá. Seguinte, galera, na sequência tem Brasil e Cuba valendo medalha de ouro, tem também Peru e Colômbia valendo outro bronze. Voltamos já, Band Esportes, aqui o esporte está em casa. Qual o plano agora? Pelo seu perfil de investidor, dá pra mudar a estratégia. O cenário tá favorável. Mas eu não quero acelerar agora e derrapar lá na frente. Então vamos diversificar seus investimentos e focar no longo prazo. Já te mando no app, ok? Fechado. O que ele tá falando? Invista com Santander Select. Assessoria personalizada com recomendações ideais de investimentos. Começa em você. Começa agora. Santander Select. O Sabor e Arte e a Bombay se uniram para lançar coleções especiais de temperos. São kits exclusivos com tudo que você precisa para dar um toque incrível nas suas receitas. O que acontece em todo churrasco? Falta alguma coisa. Ninguém lembra de tudo. Então o kit churrasco é uma maneira de garantir que ali você vai ter todos os ingredientes necessários para as etapas diferentes de um churrasco. Nós temos 6 itens dentro do kit, começando com sweet chili. Você pode usar em cima do teu dadinho tapioca, o molho barbecue, colocar em cima de uma costelinha de porco. A páprica defumada, você pode misturar com esse sal de parrilha, colocar na carne e colocar na grelha. O dry rub tem açúcar mascavo, cominho, tem várias especiarias. É um sabor inusitável.
inusitado para carne de porco, é maravilhoso. O chimichurri é uma mistura de especiarias com azeite, vinagre e sal. Você pode esquecer do gelo, da cerveja, mas o tempero, o kit churrasco vai garantir. Kit Bombay, sabor e arte. Adquira com exclusividade no QR Code. A Fortaleza Desentupidora é uma empresa que nasceu com a ideia de ser diferenciada no mercado e não só mais uma desentupidora. Atendemos aos clientes com serviço de qualidade, equipamento de ponta, treinamento, valorização de funcionários e valorização do cliente. Trabalhamos com todo tipo de equipamento e desentupimento, esgotamento de fossa, indústrias, inundações, serviços de alta pressão, caldeiras, papel e celulose e muitos outros serviços. Entupiu? Ligue 3333-3000. Fortaleza Desentupidora. A categoria mais disputada do país acelera no Band Esportes. Um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo nacional. Vai ter emoção do começo ao fim. É bandeira quadriculada! Stock Car, etapa de Velocitar. Você confere a classificação no sábado às 9h30 da manhã e a corrida 1 às 9h15. Voltamos com as emoções dos Jogos Pan-Americanos Júnior aqui no Band Esportes. Vamos com mais uma disputa de bronze. No judô, você sabe, né? Temos 2 bronzes. Um ficou com os Estados Unidos, vencendo o Canadá. Finais por equipes para você. Agora temos Peru contra a Colômbia. Estamos aí na segunda luta. Na primeira luta deu Colômbia. Fez 1-0 a seleção colombiana. E agora nós estamos na segunda luta. Time do Peru de branco, de azul o time da Colômbia. Eu sou o Guilherme Maia, estou com você na narração. Nos comentários, o medalhista olímpico Henrique Guimarães. Peru contra a Colômbia, vale medalha de bronze. Henrique, a Colômbia que perdeu para o Brasil, né? E aí a gente viu aí a seleção colombiana contra o Brasil nas semifinais. Deu o Brasil daqui a pouquinho vai disputar a final contra Cuba. Nessa luta contra o Peru, a Colômbia leva uma certa vantagem, né? Uma equipe um pouco mais experiente, né? Então tem grandes chances da Colômbia vencer o Peru. E como você bem falou, né? A Colômbia acabou de perder na semifinal para o Brasil por 4-1. O Brasil ganhou da Colômbia por 4-1. Nossa produção aqui lembra um caso que aconteceu, viu, meu querido Henrique Guimarães? Você lembra aquela luta que a gente teve de boxe nos anos 90? Mike Tyson versus Evander Holyfield? Claro. Rolou algo parecido nos Jogos Pan-Americanos Júnior. A Morillo, da Colômbia, deu uma mordida na orelha da adversária, foi punida. Não foi na orelha, não. Foi na mão. Menos mal. Foi fazer isso. Foi na mão, não foi na orelha, igual o Tyson e Holyfield. Foi na mão e aí acabou sendo punida aí. Jovem também, né? Vai aprender aí, porque no judô não cabe esse tipo de coisa, né? Lugar nenhum cabe, né? Mas principalmente no judô, que os atletas se respeitam bastante, né, Henrique? Com certeza, né? Acho que perde um pouco a cabeça, mas não pode perder, né? Então, perdeu a cabeça, teve a sua punição, né? Acabou que ficou desclassificada do dia aí do campeonato e dependendo do nível acaba tendo umas sanções, né? Na FIGE, na Panamérica. Então, se isso estender, é complicado, mas talvez o atleta tenha pedido desculpa, né? Com certeza. Né, se orienta, então principalmente nessa faixa etária, né, uma correção, vamos dizer, administrativamente, seja o caminho mais certo do que ter uma punição mais, né, para acabar com o sonho da atleta. Com certeza, tem muito a percorrer aí pela frente. 2 punições ali para a Solis da Colômbia. Mais uma é fim de luta, hein? Já passamos aí da metade do combate, 1-0 para a Colômbia.
Lembrando que é melhor de 7, tá, pessoal? Quem vencer 4 fica com a medalha. A peruana agora está usando a estratégia, Guilherme Maia, de talvez das duas serem punidas. Você vê que ela para, mobiliza, tá vendo? Ó, as duas atletas para poder, de repente, tá mais fácil da atleta ser punida do que jogar, né? Então ela não vai se arriscar tanto contra a atleta da Colômbia. 1h30 para terminar a luta. Tem relação a isso, né? Na minha carreira aí na narração, tive o prazer de ter contato com muitos judocas, né? Você, entre outros, o Henrique, impressionante. Eu nunca conheci um judoca que fosse sem educação, né? Que faltasse com respeito com as pessoas. É impressionante como o judô é um esporte que ele ajuda na disciplina, no caráter, né? Na educação do atleta, seja ele profissional ou amador. Por isso que é muito recomendado. Você que tem um filho, uma filha, neto, neta, sobrinho, sobrinha, colocar, incentivar ele a praticar esportes e principalmente o judô, né, Henrique? Com certeza, Guilherme. São os pilares do judô, né? Os valores que são inerentes à modalidade, né? Eu hoje, enquanto presidente da Federação Paulista de Judô, a gente propaga muito essa filosofia, né? Não só a parte competitiva, mas a parte dos valores que são do esporte, né? Do judô principalmente. Então, a gente ganhando ou perdendo, você fica bravo, fica chateado, mas o respeito sempre prevalece, né? Então isso que é o Ditakoe do judô, né? Então, talvez que tenha muita gente que pratique judô na primeira infância, talvez seja por conta disso que os pais colocam justamente para auxiliar essas crianças, né, esses adolescentes na educação. Realmente, um esporte com valores fantásticos. Duelo entre Rivas e Solis. Se a Solis tomar mais uma punição, termina a luta. São os últimos segundos de combate. Vamos nos encaminhando aí para o Golden Score. Foi para cima ali a Rivas. Buscou a pontuação, mas a arbitragem não marcou. Caiu meio de frente, quase de lado de frente, né? Deu um Taneutoshi numa reversão, né? Mais um pouquinho tinha jogado de Yuko. Aí permanecendo esse resultado, vai para o Golden Score. Ela usa muito bem essas toques de perna, né? Tá vendo? Aí quase tomou um ultimato, hein? Na reversão. Caiu de barriga, né? Exato. Vamos para o Golden Score. Exatamente o que o Henrique citou. Note ali, ó. A Rivas sempre vai dando uns totozinhos ali com o pé, né? Tentando ali derrubar a adversária. E o pessoal da Colômbia pedindo, né, por VAR para poder apontar o Yuko, né, do ultimata, mas não foi não, ela caiu bem de frente. Mesma coisa, mais um pouquinho ela tinha sido Yuko. Estamos no Golden Score, qualquer pontuação termina a luta. E também se tomar mais uma punição ali a Solis, que está com 2, também é fim de luta. Nesse segundo combate entre Peru e Colômbia, valendo medalha de bronze. Tá pegando assim nas duas mangas para tentar dar o sodê, mas não tá conseguindo muito não. Agora jogou. Vazari. Deu um Vazari. A peruana acabou jogando muito bem. Segurou, ela saiu do sodê pro Koshiguruma e deu um belíssimo Koshiguruma. Confirma a vitória. Rivas, do Peru, vence a luta no Golden Score. Conseguiu ali o Vazari. Termina o duelo. Fica triste ali a atleta colombiana, mas valeu, foi guerreira demais. 1-1, tudo igual no duelo entre Peru e Colômbia. Vamos agora com a terceira luta, agora no masculino, para você curtir com a gente. Tá valendo, vamos juntos com Kondo do Peru contra Sánchez Garnica da Colômbia. Quem vencer coloca o seu país na frente na disputa. Lembrando que quem vencer 4 duelos fica com a medalha de bronze. Tentou reverter aí o atleta peruano, né? Que tá de kimono branco, mas já estavam no chão, com as partes do corpo no chão, por isso que não marcou nenhuma pontuação para o peruano.
Ainda deu Shido. O atleta peruano foi pro chão, ainda foi punido agora por Shido. Punição ali pro atleta do Peru. Aí o trabalho de Neuazá do peruano. A arbitragem pede para os atletas ali voltarem para a posição de combate. Vamos completar o primeiro minuto de luta. Vai botando pressão ali o peruano. Você pode participar com a gente, mande sua mensagem na hashtag PanJúnior no Band Esportes. Estamos ao vivo na quarta-feira para você, essa quarta-feira à tarde, trazendo as finais do judô por equipes, último dia de judô no PanJúnior. Você pode participar também através aí do Instagram, no @BandSports, também seguir o Henrique, marcar ele também aí no seu Stories, o Henrique Guimarães Judô 1996, tá bom? Henrique Guimarães Judô 1996, já que em 1996 aconteceu uma brincadeira boa lá em Atlanta, Estados Unidos. Você estava presente, né, Henrique? Foi a minha primeira Olimpíada, de ter participado e Deus me deu o privilégio também de ter ganho uma medalha em 96. Tá tentando indo lá pro VAR, mas realmente não foi nada, né? O judô que é o esporte com mais medalhas pro Brasil, né, Henrique? É realmente um esporte que historicamente traz muitas medalhas para o nosso país, e uma dessas medalhas conquistada aí pelo Henrique em Atlanta, 1996. Deu uma de Álvaro José agora, hein? Lembrando a história do esporte, grande Álvaro José. O Alvinho é o enciclopédia da Olímpica, né? Então, sabedor de muitas histórias, né? Grande Álvaro José, que tá com a gente aqui no time de narradores, nesse PanJúnior aqui no Band Esportes. E a luta aí tá, né? O peruano mais pendurado daqui a pouco, né? Se não reverter a sua estratégia, pode ser que você tá passando a cabeça, né? Então, isso aí vai dando pontos pro atleta da Colômbia e ele podendo ser punido, né? Vamos ver se pode pintar alguma punição agora. Nada de punições. Tá pendurado ali o peruano. Se tomar mais uma, termina a luta. Parece estar um pouco cansado ali o peruano, ainda restando 1:33 para terminar esse combate. Você curtindo ao vivo as emoções do PanJúnior, direto de Asunción, no Paraguai. Pode ter certeza que muitos desses atletas que você está conferindo com a gente aqui no PanJúnior, você vai acompanhar daqui 2 anos lá em Lima, no Peru, onde vão acontecer os Jogos Pan-Americanos 2027 no adulto. E muitas categorias também com vagas, né? Valendo vaga no PanJúnior para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2027, Henrique. É verdade, né? Todos os atletas que são campeões, eles têm a vaga garantida pro próximo PAN, né? Próximo Jogos Pan-Americanos, que é um campeonato muito importante, que é um ano que antecede os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, né? Vamos ter alguns atletas que estão aí participando e, quem sabe, também alguns atletas que estão aí participando dos Jogos Olímpicos, né? E daqui a pouco tem Brasil, hein? Brasil e Cuba para você, valendo medalha de ouro na sequência. Olha, o peruano consegue o Vazari! Consegue o Vazari, o peruano! Belíssimo Sioinag, Guilherme Maia. Tirou da cartola, né? Tirou lá da cartola, faltando 23 segundos. Tem que aproveitar e mexer aí, porque a árbitra está deixando rolar o tempo, olha lá, ó. Faltando 10 segundos. Se ele ficar aí, para ele é muito melhor, né? Do que subir, porque ele, além de tudo, ele está pendurado, né? Então, foram quase
35 segundos. Foram 30 segundos depois que ele deu o Vazari, que a luta continuou no chão, né? Então ele foi muito inteligente aí nesse finalzinho, né? Exato, estava tudo contra ele. Tinha tomado ali em Yuko, tinha tomado 2 punições, mas o Vazari vai dar a vitória para o peruano Kondo. Olha, surpreendeu, hein? Nem ele acreditava que ele ia ganhar esse combate aí, que ele deu um Seoi Nage e pegou na veia, né? A luta estava toda mostrando que talvez perdesse o combate, mas por isso que o judô é emocionante, né? Porque estava lá, tirou da cartola, deu uma belíssima entrada, tirou um Vazari e aí venceu o combate, né? E nem só isso, ele deu o Vazari e continuou fazendo a transição para a luta do solo, né? Para o Neuazá. Isso ele ganhou 30 segundos. Então isso para ele foi muito importante, porque é diferente 30 segundos você fazendo uma luta no solo, Guilherme Maia, e 30 segundos você disputando no Tachiwaza em pé, né? Que corre grande risco de você ser, ainda mais que você não pode ser punido, tinha grandes chances de ser punido, né? Mateu Kondo fica com a vitória. Agora temos 2-1 para a equipe peruana. Quem vencer 4 lutas fica com bronze. Vamos agora com o próximo combate para você. Duelo entre Juca, do Peru, contra Choco, da Colômbia. Mais uma categoria para você curtir com a gente. Feminino até 70 quilos. Se der Peru faz 3-1. Se der Colômbia, tudo igual, 2-2. Você com o Henrique Guimarães nos comentários, a narração é minha, Guilherme Maia. Participe com a gente, hashtag PanJúnior no Band Esportes. Você pode me marcar lá no Instagram também. Eu sou @Guilherme Maia 0, tá bom? Para você me seguir, me marcar lá também no Insta, Guilherme Maia e o número 0 no final. @Guilherme Maia 0 lá no Instagram. Participe conosco, você que tá com a gente nessa quarta-feira à tarde de judô ao vivo para você. Daqui a pouquinho tem Brasil, hein? Daqui a pouquinho tem Brasil e Cuba, valendo medalha de ouro. Punição ali para atleta do Peru. A colombiana está bem superior no combate, Guilherme Maia. Né? Leva uma certa vantagem, né? Mais alta, a pegada é muito mais forte, né? Então, a peruana, se também não tirar o coelho da cartola igual na luta anterior, a probabilidade dela perder é grande, hein? E o favoritismo com a Colômbia, segunda posição aí no quadro de medalhas no judô, são 7 medalhas para a Colômbia no total. Peru só com uma medalha, 1 bronze, mas mesmo assim vai vencendo, azarão aí Peru nesse duelo contra a Colômbia. Por enquanto, na frente o Peru, nesse duelo por equipes valendo bronze, 2-1. E aí você pergunta, quem que é o primeiro? Qual que é o país que mais ganhou medalhas nesse PanJúnior no judô? Brasil. País que mais conquistou medalhas nesse PanJúnior. Foram 14 medalhas no total, sendo 11 medalhas de ouro. E em a 15ª medalha, na sequência, a gente vai descobrir se vai ser de ouro ou vai ser de prata. Vale muito a sua torcida pra gente ficar com esse ouro. Daqui a pouquinho, na sequência, tem Brasil e Cuba. A gente pode colocar como altamente positiva a participação do Brasil até agora no PanJúnior no judô, né, Henrique? Com certeza, né? O Brasil já superou a marca, né, do último Jogos Pan-Americanos em Cali, que foram 12 medalhas, e agora o Brasil tem, né, a chance de ter 15 medalhas. 11 medalhas, desculpa, foram 11 medalhas, e agora tem só de ouro nesse aqui, né? E aí agora é a 15ª e pode ser a 12ª dourada nesse PanJúnior. E se for a 12ª, o Brasil consegue fazer o dobro de medalhas do último Jogos Pan-Americano, que foram 6. Contando foram 5 individual e uma por equipe. Se o Brasil for dessa forma, são 11 medalhas no individual e uma medalha por equipe, fazendo o dobro de medalhas de ouro do último Jogos Pan-Americano. E aí, terminou. Vitória da Choco da Colômbia, então tudo igual, agora 2-2, Colômbia empata, 2-2, vamos para a 5ª luta
Vamos agora com o masculino para você. Quem vencer fica na frente, faz 3-2, fica com uma vantagem importante nesse duelo por equipes. Vamos agora com o combate entre Galarreta enfrentando o Caicedo. Peru contra a Colômbia, quinta luta, Henrique Guimarães. Agora uma luta dura, né? O colombiano, né? Já posturado, melhor posturado, já é atleta destro, já está fazendo seus golpes Haraigoshi, Ultimata, né? Então o peruano não pode deixar ele dominar dessa forma, que senão vai passar perrengue aí na luta, né? E se ele conseguir manter essa vontade, né? Esse dinamismo, o atleta do Peru fica um pouco em dificuldade. Essa mão dele joga muito bem em cima, ó. Outigari, tentando abraçar, Ultimata, Outigari. Impressionante, né? Poderia ter sido uma pontuação para ambos os lados, né? Dependia de quem conseguisse colocar o oponente ali com as costas no chão, né? O colombiano faltou ajustar um pouco mais a pegada, né? Então ele correu esse risco que você falou muito bem, Guilherme Maia, porque se o peruano tivesse segurando um pouquinho mais, acreditando na pegada dele, ele tinha revertido, né? Porque também o colombiano entrou de qualquer forma. Entrou, foi colocando, mas ele só ajustou as pernas, não esqueceu de ajustar a mão da pegada, né? Então isso, às vezes, você corre um risco desnecessário para poder reverter caso, né, que nem o atleta peruano estivesse segurando no kimono. Essa que é a desvantagem de você não segurar no kimono, né? No momento desse você poderia tirar proveito e acabou que não conseguiu tirar. E às vezes você tem só uma oportunidade na luta de acontecer isso, né, Guilherme? Exatamente. Detalhe, né? A luta de judô muitas vezes é definida no detalhe. Está recebendo algum atendimento ali o atleta do Peru, por isso que a luta está paralisada. Participe conosco, mande sua mensagem na hashtag PanJúnior no Band Esportes. Lembrando que hoje tem mais programação ao vivo para você aqui no Band Esportes. Fique ligado, fique ligada. O esporte não para aqui no Band Esportes. Tá de volta aí o peruano. Vale medalha de bronze. Ele precisa ajustar mais, né? O colombiano, essa mão direita, vai acabar sendo punido, talvez agora. Olha lá. Quando faz essa manivela assim, Guilherme Maia, quer dizer, né? Quando faz a punição por isso, é por falta de combatividade. Né? Então, tentando aí um golpe sem muito efeito. Buscou ali o Galarreta, se defendeu bem o Caicedo. Então já tem uma punição ali o peruano, o Galarreta. Ele tá com algum probleminha na mão ali, ó. Não pode estar sangrando de jeito nenhum. Tá limpando ali a mão e tal. Não pode lutar sangrando. Se tiver com algum sinal de sangue, tem que ir lá fora, estancar, colocar uma atadura. Terminando aqui o judô, você vai curtir o Bola Rolando, que vai falar tudo aí dos jogos de hoje no nosso futebol, principalmente Libertadores. E hoje tem Flamengo Internacional pela Libertadores. O Kaká Fernando vai estar com o Ivan Drago e o Bernardo Ramos, que nem dormiu, viu, de ontem para hoje, pensando nesse jogo aí, Flamengo Internacional. Grande Bernardo Ramos. Terminando o judô, tem Bola Rolando ao vivo para você. Vamos ver ali que a arbitragem vai marcar. Estão revisando, hein? Estão olhando alguma coisa ali no vídeo. E aí, terminando Bola Rolando, voltamos com o PanJúnior com as finais na natação, hein? Álvaro José e André Brasil, a partir das 18 horas, com as finais da natação. Vai ser sensacional aqui no PanJúnior. 18 horas, as finais da natação para você. Estão revendo, até o VAR tá com dificuldade, né? De rever aí o que pode ter acontecido, né? Confesso para você, Guilherme Maia, eu não consegui ver nada, a não ser a possibilidade da pontuação, mas
Não sei se tem algo a mais que eles estejam vendo. Realmente, um pouco de demora aí para a marcação. Tá ali os árbitros olhando daqui, dali, repetindo aqui. São câmeras diferentes ali que eles têm em relação à nossa transmissão para detectar ali se teve algum golpe, alguma ilegalidade, alguma punição. Daqui a pouquinho tem Brasil, hein? Brasil e Cuba tem a final valendo ouro para você aqui no Band Esportes. Em muito tempo, né? Quase 2 minutos de VAR, né? Isso é ruim pro atleta. O atleta tá lá, ele concentra, desconcentra, ele já... Vendo aí que já saiu, ó. Até o esparadrapo saiu da mão do atleta do Peru, né? Então fica numa insegurança, né? De lutar, né? O atleta querendo que já inicie logo o combate. Agora o pessoal vai mostrar também, vamos ver. Sobre isso, não foi nada, não teve estrangulamento na boca, pode ter sido Shido, mas não. Olha lá. Tanta demora pra nada, hein? Não. Vamos voltar pra luta. E tem essa questão, né? O atleta acaba esfriando, acaba dando ali a chamada insegurança, mas se for insegurança, tira do seu coração, hein? Vamos voltar pra luta. Tem que estar preparado, porque a insegurança é pros dois, né? Os dois, então não é só pra você também, né, Guilherme? Exato. Ó. Nossa! E ponzaço do colombiano! Que lindo, Ipom! Belo Koshiguruma, né? E uma coisa, né? Não seja contra, mas o adversário ganhou, né? Ele não tá menosprezando o adversário, mas, poxa, podia deixar ele comemorar um pouquinho, né? Claro que se for muito excesso, perfeito, mas também não dá pro cara ganhar a luta, dar um Ipom na luta e ficar igual uma estátua, né? É difícil, né? Lindo Ipom, hein? Lindo Ipom. E agora o Ipom do dia. Um belíssimo Koshiguruma, pegou no... Já tinha feito 2 vezes, né? E as 2 vezes que fez, a mão da gola dele passou pela cabeça e foi tipo Makikomi, por isso que não conseguiu jogar. E aí agora nessa aí ele conseguiu ajustar muito bem a pegada e deu um belíssimo Koshiguruma, um belíssimo Ipom. Lô do Peru contra Galvez da Colômbia. Vamos com a 6ª luta. Se der Colômbia, Colômbia fica com bronze. Se der Peru, vamos para a 7ª luta. São as emoções do judô para você. E depois dessa disputa de bronze, tem Brasil e Cuba valendo medalha de ouro. Cuba, que é uma escola fortíssima, né? No judô, nos esportes em geral. Não tem mais o mesmo investimento, né? Do que tinha ali nos anos 90, mas ainda segue investindo aí no esporte. Adversário duro para o Brasil. Daqui a pouquinho, Brasil e Cuba. Buscou a projeção ali o peruano, se defendeu bem o colombiano, o Galvez. Vamos completando aí o primeiro minuto deste combate direto de Assunção, no Paraguai, para você. Juegos Pan-Americanos Júnior, são os Jogos Pan-Americanos Júnior para você aqui no Band Esportes. Então, mais tarde, 18 horas, tem para você também as finais da natação. E uma luta aí que o peruano, né, não pode bobear, porque se perder, praticamente não, acaba o combate, né, que são 4-3, né? Então ele precisa aí fazer um pouquinho mais, apresentar um pouquinho mais as ferramentas aí, porque não tá com muita vontade de vencer o combate, não, né? Brasil que hoje já comemorou medalha de ouro nos 5 arcos da ginástica rítmica, tá? Parabéns aí para as meninas da ginástica rítmica. Brasil ouro nos 5 arcos. Então, Brasil que já passa aí das 70 medalhas no quadro, tá disparado em primeiro aí o Brasil
na frente de Estados Unidos, de Chile, de Colômbia, de México, de Argentina. Tá muito bem no Pan Júnior aí, o nosso time Brasil. Opa! Yuko pro colombiano, vantagem para ele na luta. Já abriu uma vantagem considerável, né? Então, vai marcando os pontos, faltando 2 minutos, né? Então, o peruano tem que mudar totalmente a sua forma de lutar, né? Tem o Yuko de vantagem. O Galvez, atleta da Colômbia, contra Lu do Peru. Se der Colômbia, é fim de combate, mas o peruano consegue ali o Ipom e mantém o Peru vivo nos Jogos Pan-Americanos Júnior em busca da medalha de bronze. Vitória de Lu, 3-3. Vamos para a 7ª e decisiva luta, Henrique Guimarães. Um belíssimo Ipom, né? Tirou da cartola, né? Precisou tomar um Yuko para quase perder o combate, depois deu o Ipom. E agora eles têm 6 atletas, tem a Colômbia, e 5 atletas tem o Peru. Se por acaso der um azar, né, tem 10% de chance aí de perder, né, o draw aí, o sorteio. Vamos ver que a 70. Mais 70 vai definir, as mulheres, hein? E era justamente a categoria que o Peru não tinha atleta. Com isso, fim de disputa, medalha de bronze para a Colômbia. Desolados ali os peruanos. Que coisa, hein? Me senti ali no peão da casa própria, ali no roda-roda. Roda-roda. Saiu ali. Categoria mais 70. Com vitória da Colômbia. Se deram mal os peruanos aí, hein? Medalha de bronze para a Colômbia, Henrique. Você viu? São 6 atletas, né? Justamente aqui não podia cair, caiu. Né? Então, faz parte, né? Faz parte do esporte, parte da regra. Então, a Colômbia aí... Mas isso não tira o brilho do Peru, né? Que saiu já com uma vitória a menos, foi buscar, estava 3-2, buscou, empatou numa belíssima luta que parecia impossível de vencer essa luta aí. O atleta da Colômbia estava muito melhor e de repente tirou um Ipom, né? E aí, só para jogar areia no chope aí. Exatamente. Parabéns, Colômbia ficando com bronze. Rápida pausa, na volta tem Brasil disputando ouro contra Cuba. Band Sports, aqui o esporte está em casa. Há 75 anos, a Fórmula 1 começou a escrever uma história como nenhuma outra. Em um mundo ainda em preto e branco, ela surgiu com brilho. Uma busca incansável por ser melhor, mais rápida, sempre inovando, evoluindo, encarando o perigo de frente. E a cada vitória, descobrindo que a imortalidade não é só feita de troféus, mas de momentos que aos poucos foram colorindo o mundo. Voltamos com os Jogos Pan-Americanos Júnior para você direto de Assunção, no Paraguai. Agora,
vale ouro. Brasil e Cuba é o duelo para você. São 7 lutas, quem vencer 4 fica com a medalha de ouro. Brasil e Cuba é o duelo, já tivemos aí medalha de bronze para os Estados Unidos e também para a Colômbia. Resta definir quem vai ficar com ouro e com a prata nesse duelo entre Brasil e Cuba que você vai curtir com a gente. Brasil de branco, Cuba de azul. Combate, né, de muita história, né? Claro que hoje o Cuba passa por um momento um pouco diferente, como você mesmo falou, né, Guilherme Maia? Mas Brasil hoje um momento também diferente, um pouco melhor, mas sempre Cuba e Brasil é aquele clássico que a gente diz, né? O clássico do esporte. E no judô é muita rivalidade, né? Independente de como estão as atletas, a rivalidade às vezes é como se fosse um Brasil-Argentina no futebol, e Brasil-Cuba é um clássico que temos que tomar muito cuidado, principalmente para não errar. Então vamos lá, Brasil contra Cuba, vamos com a primeira luta. Para você que nos acompanha, vamos torcer pelo Brasil neste duelo. A gente abrir aí, começar com tudo. Importante já sair ganhando a primeira já, né? Ô Henrique, ó, já consegue, Yuko? A Bianca Reis já conseguiu, que é uma das atletas mais fortes que o Brasil tem dessa classe, né? Sub-21, é uma atleta revelação muito boa, né? Possivelmente, se ela continuar dessa forma, ela tem grandes chances de ir para a próxima Olimpíada, né? A Bianca, até que foi campeã também, e aí tá fazendo uma luta com bastante controle. Ela, Belo Taiotoshi, é uma menina que tem um potencial muito grande, né? Olho na Bianca Reis, nossa brasileira já largando na frente, buscando terminar com a luta. Que é atleta do Esporte Clube Pinheiros, né? É um clube de muita revelação. Ela era de Brasília, foi pro Pinheiros e aí hoje tá no comando do clube. Rafael Silva, o Baby, e o Leandro Guilheiro, né? Os dois técnicos e mais a sua comissão técnica, Vanichi, Maria Suelen, Altman, né? Atletas, Denilson Lourenço, atletas que foram para a Olimpíada, né? Grande comissão técnica. Exatamente, grande abraço aí pra galera do Esporte Clube Pinheiros, que faz um trabalho fantástico aí em todos os esportes, principalmente aí no judô, onde nós temos a nossa brasileira Bianca Reis, já podendo terminar com o duelo, vai imprimindo ali um ritmo muito forte, buscando ali uma possível imobilização. Note ali que a cubana prende a perna dela, né, para ela não fazer ali a transição. E conseguiu tirar. Abriu a contagem já para o Saikomi. Vai terminar, hein? Vai terminar. São 20 segundos de mobilização, equipara ao Ippon, né? Então a gente tá vendo ali no GC, faltando 3 segundos para acabar. Que grande vitória. Ippon de Bianca Reis, ficando com a vitória. O Brasil larga na frente pela medalha de ouro. Time Brasil. Bianca Reis larga na frente. O Brasil abre 1-0 na final por equipes contra Cuba. Atuação de gala da brasileira, Henrique. Com muita maestria, né? Ela conseguiu conduzir a luta muito bem, né? Deu um Yuko, depois fez a transição, conseguiu retirar a perna pro Saikomi. Belíssimo Ippon aí de Honke Sagatami, né? Que é a imobilização que ela pegou, né? Aulas de Bianca Reis. Vamos para a segunda luta. O Matheus Nolasco, grande atleta, né? Também foi campeão, atleta da categoria até 73 quilos, né? Um atleta que hoje está no Sojipa, é um atleta que é de São José dos Campos e esse ano ele foi para o Sul, né? Então um atleta que muito forte. Vamos torcer pelo Matheus Nolasco contra Christian Cordeiro de Cuba. A gente já fazer 2-0 aí, abrir vantagem. Vambora, Matheus, você na torcida pelo Brasil aqui no Band Esportes.
São Jogos Pan-Americanos Júnior, direto de Assunção, no Paraguai. Eu sou o Guilherme Maia, estou aqui com o nosso Henrique Guimarães, medalhista olímpico em Atlanta 96. É a movimentação dos dois lutadores para você no detalhe. Vai tentando ali o nosso brasileiro. A projeção. Categoria até 73 quilos. Faz ali a defesa. Impede que o cubano consiga fazer ali o trabalho no meu azar. O Nolasco precisa dar uma intensidade um pouquinho mais na pegada, né? Porque ele não está conseguindo ajustar. Ele precisa insistir um pouco mais na pegada, tá vendo aí, ó? Essa mão, manter a distância, né? E para poder entrar o Sioi dele, que ele faz, o ultimata, né? Que é o seu golpe preferido, né? Dessa forma fica difícil dele conseguir impor o seu ritmo. Ele que tem 19 anos. Categoria leve até 73 quilos, representando o Brasil. Ele tem que pegar mais essa mão direita e manter a distância, né? Punição pro brasileiro. Toma a punição ali o Matheus Nolasco. Muita luta pela frente ainda. Você curtindo ao vivo aqui no Band Esportes. Estamos juntos. Brasil disputando medalha de ouro por equipes. Último dia de judô. Fechando aí com o duelo por equipes nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Agora tá bom a pegada dele. Se ele subir um pouquinho mais a mão direita aí é melhor, né? Assim um pouco baixo fica longe. Ele tem que subir um pouquinho mais a mão direita do que tá segurando a gola, né? Ele tá com uma punição no laço, tem que subir um pouquinho mais rápido, porque senão daqui a pouco ele pode ser punido por isso, né? Pediram ali pro técnico de Cuba dar uma segurada, ele tá muito exaltado. Nada de exaltações, hein? Vamos Brasil, vamos Matheus. O cubano conseguiu, vamos dizer assim, um pouquinho neutralizar aí, ó, a pegada do Nolasco, tá vendo? Desse jeito é ruim pra ele, né? E ele não consegue retirar, né? Então, o Nolasco tem que mudar um pai, ó. Agora puxar isso. Subir um pouquinho mais essa mão direita. Olha lá, ó. Análise de quem sabe muito, nosso medalhista olímpico Henrique Guimarães. Só que ele não pode ficar batendo aqui. Se ele ficar batendo a mão em cima, ele pode ser punido. É isso que tá falando ali. O técnico brasileiro também. Agora o juizão pediu pro nosso coach brasileiro dar uma segurada ali também. O Potrick tem que só falar no matê. É isso. Ele tem que pegar primeiro com essa mão direita aí, ó, o Nolasco aí, ó. Aí sim, aí matar essa mão, aí isso, agora só que ele tá pegando baixo, tá vendo? Pegar baixo ele não, aí ele dá chance pro adversário, né? E principalmente o golpe dele é ultimata, Haraigoshi, ele segurando um pouco abaixo do ombro, fica difícil, olha lá. Olha lá, o Nolasco tem que ir, e daqui a pouco ele vai ser punido por isso. É a segunda vez que o árbitro chama a sua atenção para levantar, então precisa sintonizar na luta aí o Nolasco para não tomar um chute de bobeira, porque aí pintura, né? Realmente, não pode tomar mais uma punição ali com o Matheus Nolasco. Agora ele vai para as costas, busca o trabalho de chão. Tentando pegar o braço ali do cubano. Opa. Vai voltar para a posição de combate ali. Aí. Tá um pouco melhor na luta agora, pode de repente arriscar mais, né, o Nolasco. Tá bem, ele tem golpe para jogar, né, tem técnica. Aí fica de repente trocando essa pegada assim, fica ruim para ele, ó. E o cubano quer mais é que fazer esse volume para os dois serem punidos, que para ele é muita vantagem ser punido os dois, né, Guilherme Maia? Com certeza, é aquele jogo de xadrez que a gente tem dentro do judô. Vamos nos encaminhando aí para o Golden Score neste duelo.
Ele sabe que o Nolasco é tecnicamente um pouco superior a ele. Ele está fazendo só nas trocas de pegada. Ele tá dominando bastante o Nolasco só na troca de pegada. Na catimba. O que não é ilegal também, né? Dentro da regra ali dentro do jogo também tá valendo. Vamos pro Golden Score. Tá usando o que tem de melhor para neutralizar o que o Nolasco tem de melhor também, né? Exatamente. Golden Score rolando. Qualquer pontuação é fim de luta. Precisa pegar bastante essa mão esquerda. Tá solta. Tá deixando muito solto o atleta cubano, né? Aí, Matheus. Já não estava valendo. E o atleta cubano, você percebe que ele está um pouco também desgastado, né? O Nolasco, aparentemente, está o melhor condicionado. Então, de repente, usar um pouco dessa estratégia também, de cansar, de movimentar. Aí, ó. Tá vendo? Ó? Mexe, bate embaixo, ó. Tem que tocar embaixo. Não tá tocando. Aí vem pra frente, pra trás. Aí o golpe subir um pouquinho mais essa mão direita, leva muita vantagem no Nolasco. Isso. Aí é por aí o caminho. É por aí o caminho que ele tem que fazer, ó. Levanta rápido, olha lá. O cubano, quanto mais ele ficar ali, para ele é melhor. Ele vai descansando também, ó. Vai ganhando confiança na luta o Matheus Nolasco. Como disse o Henrique, também parece estar melhor preparado fisicamente. A Trajão vai ver no vídeo ali, hein? Vai pro vídeo. Se pegou na perna, alguma coisa assim. Toma uma punição ali, o cubano. Opa! Fim de luta, hein? Fim de luta, vitória de Matheus Nolasco. A arbitragem viu alguma coisa no vídeo ali. Ele entrou na frente, né? Como se fosse dar um degarame. Por isso que e não é permitido. Aí por isso que ele fez aquela. Mostrou como se fosse dar uma chave de braço. E isso é desclassificado. Então, desclassificado. O atleta de Cuba, vitória do Brasil, Matheus Nolasco, 2-0 Brasil. Brasil a 2 vitórias da medalha de ouro por equipes nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Vamos agora com mais Brasil. Vamos torcer muito, muito, muito por Eduarda Bastos, nossa brasileira em ação, Henrique. Atleta Duda, né? Atleta forte também, né? Ganhou, foi campeã ganhando no finalzinho do combate, né? Uma luta dura, olha lá, já tomou Shido. Não achei que foi, mas esses golpes de sacrifício, né? De Yokotomoi, né? Vai puxando, a arbitragem não tá poupando, não tá punindo sem dó, né? Então, preferível posturar mais e para tentar. Olha lá, belo Sioi, né? Mexendo. A Duda contra Martinez. Na categoria até 70 quilos feminino. Tomou uma punição ali a Duda. Mas sem problemas. Muita luta pela frente. E a Duda que é da luta no Paineiras do Morumbi, também aqui de São Paulo. Um atleta que tem como seu técnico o Carlos Honorato. Ó, Vazari, belíssimo. Deu Ipom. Foi Ipom, belíssimo. Demais. Ipom para o Brasil. Ipom da Duda. Grande vitória dela. O Henrique falava, né? Treina com o Honorato lá no Paineiras Morumbi. Tá treinando bem a Duda, hein? Que Ipom dela. 3-0. Estamos a uma vitória do ouro. Muito bom, né? Belíssimo Kotigari. Pegou no tempo. Até falei Vazari porque ela bateu de lado e foi pra dela. Ela continuou, né? Então foi um belíssimo Ipom mesmo. Mais uma vitória, o Brasil é ouro. Vamos com o Brasil mais uma vez muito bem representado. Jesse Barbosa é Brasil. Em Assunção, no Paraguai, Henrique. A Jesse luta até a categoria 90 quilos, né? Do Rio de Janeiro, luta no Sojipa. Um atleta que também muito, muito forte, né? Com uma disposição muito boa, né? Seu golpe... Seu Tucuiazá, né? Tucuiazá quer dizer golpe preferível, né? Então a gente até percebe que ele pega nas duas golas, né? O golpe dele é o Sodê. Olha lá, já tá preparando pro Sodê do Surikomi Goshi, né?
Então é um atleta que Sodê quer dizer golpe de braço. Então. Boas punições já pro cubano, hein? Pendurou, pra você ver, menos de 1 minuto. Então é muito propício aí, se ele não bobear, dele conseguir ter um grande êxito nesse combate. Claro que, né, o Shido, 2 Shidos não vence a luta, mas do jeito que tá aí a luta, tá muito mais propício para ele vencer do que outra coisa. Lá pega o Cioi, tá bem. Muito bem na luta, Jesse Barbosa. Se tomar mais uma punição, o cubano é fim de luta. Vai administrando bem a luta brasileiro. Vai buscando o ponto A. O Brasil pode fazer o 4-0 nessa final contra Cuba. Vale medalha de ouro por equipes nos Jogos Pan-Americanos. Júnior, você curtindo aqui no Band Esportes. Para ser a 15ª medalha do Brasil no judô, a 12ª dourada. Para ajudar o Brasil a se isolar cada vez mais na primeira posição no quadro de medalhas. Consegue o Vazari. Vazari para Jesse Barbosa. Muito perto do Brasil da medalha de ouro, Henrique. Belíssimo Koutigari também, né? Sodê com uma variação de Koutigari. Então colocou muito bem os seus golpes, né? Uma pontuação muito boa, né? O cubano com 2 punições e ele com Vazari. Então é só manter a cabeça calma aí, né? Para não errar, porque agora talvez só perca se tomar o Ippon, né? Então, mas está muito bem controlado o combate, cada vez mais perto da vitória, né, Jesse? Tá pertinho o nosso Jesse Barbosa da vitória. Vai controlando bem a luta. Praticamente vai ser punido agora. Manda arrumar o kimono. Normalmente quando manda arrumar o kimono... Tomou. Olha lá. Tomou mais um Shido, toma punição ali. O cubano é fim de luta. Jesse Barbosa vence. O Brasil faz 4-0 e fica com a medalha de ouro no judô por equipes nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Valeu demais. Olha a medalha aí. É ouro para o Brasil em Assunção, no Paraguai. Um show, hein? Um show do time Brasil no judô, não dando a menor chance para os adversários. O Brasil conquista a medalha de ouro. O Brasil que derrotou Estados Unidos nas quartas de final, passou pela Colômbia na semifinal e fechou com 4-0 para cima de Cuba na grande final. O Brasil brilha no judô. Fica com a medalha de ouro, 12ª medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior. 15 medalhas no total no judô, Henrique. Acho que 15 medalhas possíveis, o Brasil venceu todas, né? Então são 12 medalhas de ouro, 2 de bronze e 1 de prata, né? E como falou pra gente aqui, foram 15 lutas, 15 lutas ganhou, né? Só perdeu uma luta o Brasil nesse campeonato por equipe, né? Então mostra o protagonismo da seleção brasileira. De parabéns à CBJ, a Confederação Brasileira de Judô, né? O professor Paulo Vanderlei, o presidente, que vem fazendo um trabalho formidável à frente da nossa CBJ. E aí tá aí, né? Um resultado que é essa a oxigenação do judô, vamos dizer assim, né? Para que esses atletas tenham o que é de melhor para poder, no futuro, aí, representar da melhor forma nosso país, né? Nossa delegação. E aí, vindo a equipe toda aí do Brasil, né? Que no por equipe só disputam 6 e no campeonato disputam 14, né? Então tá todo aí o time todo aí, a Dandara, né? Todos os atletas chegando aí e com certeza a comissão técnica toda, né? Olha lá, fisioterapeuta, preparador, enfim, todo o time aí, e lá, sob o comando aí do Marcelo Teutônio, que é o grande, vamos dizer assim, né, o chefe da missão aí do judô, né, que faz todo esse dirigente, faz toda essa grande condução aí da nossa seleção brasileira. Parabéns, Brasil, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior por equipes. 15 medalhas no total, 12 douradas para o Brasil no judô. O Brasil vai se isolando cada vez mais na primeira posição geral até aqui nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Vamos conferir o quadro de medalhas até aqui.
Olha aí, ó, Brasil com 79 medalhas no total, 38 de ouro, 18 de prata, 23 de bronze. Seguido pelos Estados Unidos, né? Vamos ficar na frente aí, Brasil. Sabemos que temos ainda o atletismo, que os Estados Unidos é forte, tem muita coisa aí que os norte-americanos vão bem, mas a gente vai abrindo distância. Estados Unidos, 14 ouros, 52 medalhas no total. Chile, ótima participação do Chile, em 13 ouros, 27 no total. Colômbia com 9 ouros, 32 medalhas no total. México, 8 ouros, 35 medalhas no total. Argentina com 3 ouros, 29 medalhas. Guatemala, 3 ouros, 5 medalhas. Paraguai, 2 ouros, 8 medalhas. Cuba, 2 ouros, 6 medalhas. E empatado ali com o Equador, também com 2 ouros e 6 medalhas no total. Estamos voando, hein, nos Jogos Pan-Americanos Júnior. E você curte tudo aqui no Band Esportes. Valeu demais você que torceu pelo Brasil no judô. Daqui a pouquinho, em 18 horas, finais da natação com Álvaro José e André Brasil. Você fica agora com Bola Rolando, com Kaká Fernando, com Bernardo Ramos e Ivan Drago. Valeu demais. Band Esportes, aqui o esporte está em casa.